iniciando mais um podcast. Meu nome é Lili Gomes, eu sou advogada e sou a coordenadora aqui do podcast da OAB Prudente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o 18 de maio, que é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Jeová Pereira, que é presidente da Comissão dos Direitos da Criança e dos Adolescentes. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, doutor. É um prazer estar aqui compartilhando ideias, fazendo reflexões com toda a comunidade, com a OAB. Reflexões muito importantes, né, doutor? De passagem. Eu queria que você começasse falando como surgiu essa data, 18 de maio. Então, o 18 de maio, infelizmente, não é uma data de se comemorar, né? Mas, como já falamos, de reflexão, porque foi uma data muito triste, no qual uma criança chamada Araceli, do Espírito Santo, lá em 1973, foi raptada, estuprada, enfim, foi morta por 3 indivíduos que até hoje, 2 deles foram condenados, mas 5 anos depois foram absolvidos e ficou sem punição. É um crime bárbaro que chocou toda a sociedade. E aí o 18 de maio veio para trazer essa reflexão quanto a essa questão da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes no nosso país. Ah, entendi. Então por isso essa data, né? Porque ficou marcado por essa tragédia que aconteceu. Aí marcaram então 18 de maio, né? Por isso que não é uma data de comemoração, e sim de reflexão, como o doutor disse, né? Isso, uma data que a gente precisa pensar na mobilização, que ações a gente teria para combater a violência sexual, que ela é recorrente, mesmo com leis pesadas, e as violências continuam a acontecer. Ah, por isso, né? O Dia Nacional do Combate, né? Desse abuso, dessa exploração sexual. Doutor, como que funciona a sua comissão e as ações que são feitas? Olha, eu estou na presidência da comissão por 3 anos, tá? E nós temos ações de promoção, de debate mesmo. Já tivemos eventos anteriores. O mês de maio a gente sempre promove um evento onde a gente traz a sociedade, convida as famílias, o poder público para estar participando, para fazermos junto essas reflexões e pensar em quais mecanismos a gente pode trabalhar para propagar, para falar sobre esse tema tão triste e quais ações a gente pode estar tomando. A OAB tem todo esse apoio, tem um e-mail no qual as pessoas podem fazer denúncias que a gente leva aos órgãos competentes que vão trabalhar essas questões de violência sexual contra criança e adolescente. Então a gente está em palestras em escolas, quando somos convidados, a gente está sempre na mídia trazendo informações, porque o meio que a gente tem hoje é a divulgação, é a informação, e isso sim é uma forma de combater a violência sexual contra crianças e adolescentes. Doutor, como eu tenho conhecimento, posso falar que quando vocês fazem os eventos, sempre convidam também todo que trabalha ali na assistência social, conselho tutelar, vocês sempre convidam, não é, o pessoal? Sim, é uma ação que a gente precisa trazer, envolver todos os órgãos públicos, todas as políticas públicas, saúde, educação, assistência social, porque são eles que cuidam das políticas públicas. Na questão de um abuso, a saúde, o primeiro atendimento de uma criança que é abusada é a profilaxia. Então, o primeiro contato, nas primeiras 24 horas, precisa ser feita essa profilaxia, é acionada a saúde. A educação é onde acontece o maior número de denúncias, onde as crianças ficam o maior tempo do dia, onde elas relatam os casos de violência sexual. E a assistência social, onde essas crianças são acompanhadas através dos CRAS, enfim, na comunidade que está ali próximo. Doutor, e como nós podemos, assim, verificar os indicadores da violência, né, contra criança e adolescente? Então, os indicadores, eles não são só uns, né? Então, a gente pode falar de indicadores da violência sexual, mas o psicológico e o físico, porque eles não andam isolados. Então, a gente tem que olhar muito o comportamento dessa criança, ver essa alteração de comportamento. Desde o humor, desde o se vestir, essa regressão para comportamentos infantilizados que anteriormente essa criança não tinha, baixa redução na escola, falta de vontade de frequentar a escola. Essa criança, quando ela busca se isolar,
crianças que passam a ter comportamentos mais sexualizados. Através de desenhos também elas demonstram muito essas questões comportamentais. Enfim, são vários fatores, medo de pessoas, medo de lugares, ou proximidade demais com certas pessoas, porque algumas crianças que são abusadas, como o abusador geralmente ele é um conquistador, ela pega afeto. Então a gente tem que olhar o comportamento das crianças, mas também olhar o comportamento daqueles adultos em volta, aquele que é protetor demais, que prefere um filho a outro, aquele vizinho que tem um cuidado excessivo. Então esse comportamento ele precisa ser no meio social no qual essa criança convive. Então, pelo que você disse, assim, nem sempre a criança vai ter medo do abusador, né? Porque às vezes ele tem essa questão conquistadora, então pode ser que ela tenha até um afeto por ele, né? Sim, isso é bem recorrente. Muitas das vezes ele troca, né, presentes, ele vai conquistando, ele age de outras formas de ameaçar a própria criança, ameaçar familiares dessa própria criança. Então ele vai buscando mecanismos para que ele adquira essa confiança nessa criança e assim ele continue perpetuando esse abuso por anos. Entendi, doutor. E as leis? Quais são as leis que abordam esse tema que a gente pode estar ali se embasando nelas? Olha, nós temos o Código Penal, que traz o estupro de vulnerável, e vulnerável entendido como aquela pessoa com uma doença mental, que não consegue ter esse discernimento do que é o certo ou errado, e praticar sexo com criança menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que também traz essas questões de punição, de abuso sexual, de exploração sexual. Nós temos também a Lei da Escuta Especializada, que ela vem trazer importantes questões para serem tratadas, questões especificamente de abusos de crianças, tanto vítimas quanto testemunhas de violência sexual, onde a escuta especializada ela é uma escuta propriamente dita, é uma entrevista com essa criança que qualquer profissional da rede de proteção deve fazer para ouvir essa criança, trazer esse relato e fazer os encaminhamentos. Diferentemente da escuta sem dano, que aí é uma escuta oitiva perante o Poder Judiciário para a produção de provas, mas com toda uma equipe multidisciplinar preocupada em preservar, minimizar os danos dessa criança para não revitimizar e isso possa produzir provas e condenar o abusador. Também nós temos a Lei Henri Borel, que ela veio trazer mecanismos mais concretos e ágeis para a punição do agressor e dando poderes ao Conselho Tutelar para que ele aplique medidas imediatas como afastamento do agressor, enfim, colocar essa família em proteção, acionar os órgãos públicos de apoio. Nós temos também agora a Lei do Bullying, que é uma lei recente, que ela vem trazer essas questões de o bullying na internet, a prática dessa violência sistemática que acontece nas escolas. As escolas precisam ser parceiros, estarem orientando esses seus professores, esses seus alunos, principalmente os professores, para que eles consigam identificar situações de violência física, sexual, psicológica e passem a denunciar também. Nós temos um importante instrumento também que foi a lei do menino Bernardo, que ela veio trazer questões para buscar mecanismos da prática da não violência física contra as crianças e adolescentes. Enfim, vários institutos que eles vão se completando, eles não são estanques, eles se completam e eles buscam principalmente a preservação, a promoção e a divulgação da proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Então nós temos ali diversas leis e instrumentos, né, que protegem a criança e o adolescente, mas aí as pessoas querem saber, quem deve fazer a denúncia? Olha, fazer denúncia de violação de direitos contra a criança e adolescente é um dever, é uma obrigação da sociedade. Traz o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, que é dever da sociedade, dos pais, do Estado, da família, proteger essa criança e adolescente.
Então, como dever, nós somos obrigados, sob pena de respondermos por omissão. Enfim, tem uma infinita questão aí sobre essa não comunicação aos órgãos públicos. Então, todos nós somos responsáveis. Existem vários meios de serem feitos, quer pelo Disque 100, quer pelo Conselho Tutelar da sua cidade, e a nossa Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente tem um e-mail também, que chama-se crianca e adolescente oab29@gmail.com, no qual você pode reportar essa denúncia e nós entraremos em contato com os órgãos de proteção para fazer esse encaminhamento. Conselho Tutelar, os CREAS, os CRAS, Ministério Público, Delegacia de Defesa da Mulher, para que sejam tomados esses procedimentos. Então não se calem, é dever de todos, obrigação de todos, a sociedade é chamada a essa responsabilidade, sob pena de ser punida por omissão. Então é bom frisar, né, doutor, que não é só os familiares que têm que denunciar, né? Toda a sociedade, todas as pessoas que convivem com aquela criança e que estão ali vendo que está acontecendo alguma coisa de errado, né? Sim, toda a sociedade. Até porque, pasmem, mas o maior número de violações de direito contra criança e adolescente, especial abuso, ele acontece dentro de casa, é intrafamiliar. Tem a extrafamiliar, que são os vizinhos também, mas os vizinhos têm que ficar atentos, é um cuidando do outro, porque infelizmente é dentro de casa que essas crianças, em sua maioria, são violadas. Por isso é importante, né, que as pessoas ali em volta da criança façam as denúncias, porque às vezes dentro da família não vai haver a denúncia, né? Exato, doutora. Doutora, a gente já sabe aqui que você é presidente da comissão, né, dos direitos das crianças e dos adolescentes, mas como que começou, como é a sua história, assim, nessa vivência com crianças e adolescentes? Então, doutora, para mim foi um presente imenso. Eu trabalho na proteção, promoção e defesa dos direitos da criança e adolescente desde 2016. Sou advogado. Em 2016 eu entrei no Conselho Tutelar. Fiquei até 2023, ano passado, em janeiro do ano passado. Logo em seguida eu assumi a função de supervisor do programa Criança Feliz, que trabalha a primeira infância. Então, por esse longo período, eu estou trabalhando com criança e adolescente, porque eu acredito muito na causa, eu defendo, eu busco essa promoção dos direitos, e é isso que eu quero para a minha vida, essa promoção, essa busca de garantias de direito, quer na educação, na saúde e na assistência social. Então, esse é o meu propósito que eu quero levar daqui para frente. O doutor já tem um grande histórico aí, né, com a vivência com crianças e adolescentes, sempre buscando aí proteger os direitos. Doutor, eu queria agradecer não só pelo nosso podcast de hoje, mas também pela sua luta, porque muitas vezes as pessoas não estão engajadas, principalmente as pessoas que mais deveriam estar engajadas não estão, mas o doutor está aí lutando há muito tempo já pelos direitos e proteção das crianças e dos adolescentes. Muito obrigada, tá? Muito obrigado a todos. Me coloco à disposição, sou acessível. A OAB tem o meu contato. Quando precisarem, pode entrar em contato. O nosso e-mail da OAB, da comissão, é ativo. Podem mandar e-mail para a gente vai responder. A gente vai buscar mecanismos de ajudar toda a sociedade, as famílias, enfim, todos aqueles que precisarem, estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. E assim nós encerramos mais um podcast.